O Nordeste brasileiro tem sido palco de observações anômalas nos céus há muitos anos. Jornalistas e investigadores de vários países se deslocam para esta região a fim de apurar os acontecimentos insólitos, que incluem avistamentos, mutilações de animais, alegações de abdução e mutilação de seres humanos. Eu sou Sidney Góes, você está no Placê. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era 2 de novembro de 2012, no Córrego do Salgado, localizado na cidade de Itarema, no Ceará. E lá estava o garoto Janiel. Nesse dia, Janiel, o seu irmão Gilmar e o seu primo José Felipe brincavam no terraço de casa por volta das 7 horas da noite. Foram surpreendidos com um objeto em forma de disco que pairava no céu. Em questão de segundos, o objeto se aproximou do solo, e dele saíram dois homens, um de costas para o outro. Rapidamente, um dos homens se aproximou de Janiel e tirou um objeto da boca e passou a cortar o garoto. E imediatamente os outros garotos entraram em casa pela porta da cozinha assustados e relataram aos avós que um bicho havia descido do céu e cortado Janiel. Por razões óbvias, os idosos não acreditaram na história e logo pensaram que o garoto devia ter se cortado em algum arame farpado. Porém, em seguida, Janiel passou pela porta com um grande corte debaixo do braço, mas curiosamente não sangrava. A criança foi levada por uma ambulância até o hospital da cidade, onde lhe costuraram o ferimento e lhe deram 9 pontos. Mas a história dos garotos ganhou grande repercussão diante de tantos elementos misteriosos, sobretudo porque Janiel não estudava e muito menos assistia à televisão. Então, como conseguiria imaginar um disco voador descer dos céus, despejar dois homens no chão? E mais, as 3 crianças descreveram tais homens, ou os que eles chamaram de bichos, como tendo orelhas grandes e unhas de galinhas que cortaram Janiel com canivete. Fizeram um buraco em sua axila e o corte não saiu uma gota de sangue. O local aonde teria aparecido o OVNI é uma zona rural desabitada. Nas imediações existem apenas 3 casas, onde moram os filhos, genros e netos do agricultor Nelson Ribeiro, que diz que não estava em casa na hora do acontecido, mas foi informado do fato. Nesse dia, houve relatos sobre avistamentos de luzes estranhas nos céus por toda a região. Na época, acreditou-se que Janiel poderia ter sido vítima de extração de uma glândula em seu corpo, bem semelhante a outros casos de extraterrestres que retiraram glândulas de animais e foram encontrados mortos com marcas diferentes, sem marcas de sangue. Estima-se que aproximadamente 30% da população local já teria sido vítima ou raptada por seres de outros planetas. Pelo menos 50% dessas pessoas já viram OVNIs. E naquela data, mais de 200 casos ufológicos já haviam sido registrados. O caso Janiel era apenas mais um dos casos na região. Mas, um ano depois do caso ter se tornado público, haviam muitas contradições dos relatos. Janiel afirmou que os seres não desceram da nave, não teria confirmado a história do ET com um canivete na boca e muito menos citado orelhas pontudas ou unhas de galinha. Porém, teria confirmado que não saía sangue do ferimento e acrescentou que doía bastante. Já o seu pai disse que, apesar do tamanho do ferimento no dia, o garoto já estava jogando bola com seus irmãos sem sentir nada no outro dia. Além disso, seu Raimundo Nonato declarou ter visto várias vezes um objeto, inclusive de dia, que tinha um formato parecido com um botijão de gás de cozinha com uma luz forte ou como um relâmpago. O comportamento de Janiel permaneceu inalterado, sendo uma criança perfeitamente normal após o incidente.